Estamos começando mais um episódio do OAbeirosCast. É um prazer imenso estar aqui com você. Já estava com saudade, doutora Carla. Você me abandonou no episódio passado. Nunca deixa eu gravar com ele todos os episódios, minha gente. Eu acho isso horrível, porque eu fico com saudades de vocês. Me abandonou, mas já está Mas aqui. estava muito bem representado pela doutora Lara. Já está aqui para matar a saudade, para mais um episódio do OAbeirosCast. E hoje uma história daquele jeito que você já conhece. Que vão inspirar muito vocês. E o nosso convidado hoje é Dr. Wagner. Seja bem-vindo. Obrigado, quero agradecer a vocês pelo convite, dizer que o projeto do podcast de vocês é essencial hoje para o meio, né, acadêmico que está aí para fazer as provas de OAB. Muita gente tem grande dificuldade, principalmente no que diz a questão emocional. Essa geração nova ela precisa muito trabalhar essa questão emocional e trabalhar com estratégia, né, para fazer a prova. É verdade. Agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui contando a sua história e queríamos saber o porquê da escolha do direito. Eu tenho que remeter a anos atrás. Eu sou do interior aqui de Alagoas, sou de Murici. Acredito que na 6ª série eu comecei a ter o meu primeiro contato com o direito. Tinha um professor de história que resolveu inserir na grade Código de Trânsito brasileiro na época. E eu achei aquilo fantástico. Eu disse, acho que é aqui que eu tenho que seguir. Me identifiquei, achei a forma como ele passava as aulas bem importante. Tanto é que, como a vida nos prepara, anos depois eu virei conselheiro de trânsito aqui no estado. E assim, muita coisa é lembrada dessa época. Mas comecei assim, 5ª, 6ª série, estudando na sala de aula o Código de Trânsito brasileiro e me apaixonei pelo direito. Então, desde pequeno você sabia que queria ser advogado? Nunca pensei em outra... Ah, que legal. Legal, né? Você tem algum familiar que é advogado, que é da área do direito? Ângelo, eu, por incrível que pareça, fui o primeiro a ter nível superior da minha família. Depois veio meu irmão e outros parentes também mas, assim, eu comecei do zero mesmo. Abriu Abrir as portas para a família. E como foi a questão da faculdade? A questão de estudo, trabalho? Você chegou a trabalhar, estagiar na faculdade mesmo? Não estagiei. Não estagiou? Não. Como eu falei para vocês, eu morava em Murici e trabalhava, não sei se vocês lembram, daquela função que tinha dos amarelinhos do Banco do Brasil. Que Posso Ajudar. Lembro. Quando eu lá com os meus 18 anos, eu trabalhava no Banco do Brasil lá em Murici e 4h30 saía do banco, já corria para casa, tomava banho e ia esperar um ônibus. Então foram os 5 anos de faculdade, indo e voltando, mais ou menos 1 hora de viagem. Então é uma coisa que você precisa ter muita força de vontade e ser resiliente para poder evoluir no curso. Entendi. Meu amigo, eu quero voltar um pouquinho à sua história, que você me falou um detalhe que me chamou a atenção. Você disse que você foi o primeiro da sua família a fazer um curso de graduação. Primeiro, são quantos irmãos? 5. 5 irmãos. 5 você irmãos. é o mais velho, você é Sou o do meio. O do meio. O porquê, né, que a gente precisa chegar a esse fato, porque você acredita que você foi o primeiro a fazer. Não houve tanta oportunidade para os seus irmãos, você foi um pouquinho mais esforçado que os seus irmãos. Por favor, conta aí pra gente esse detalhe que eu tenho certeza que o nosso público quer saber, as pessoas que conhecem o Dr. Wagner também querem saber. De 5 irmãos, o primeiro a fazer uma graduação. Hoje todos têm graduação, mas eu fui o primeiro, assim. O que aconteceu foi o seguinte, há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás,
eu vinha de uma família que tinha condição financeira boa. E meu pai, ele nunca estudou. E minha mãe morreu muito nova, morreu com 48 anos. E eu fiquei ali com meu pai, fazendo a administração da casa e com meus irmãos. E eu senti essa necessidade de estudar. Era o sonho do meu pai me ver formado, independente da área. E eu me identifiquei com direito, como eu falei para vocês, e comecei a traçar um caminho para chegar à faculdade. Eu tentei na UFAL, acho que umas 3 vezes. Batia na trave na segunda fase e acabei me formando pelo SESMAC, em 2009. E foi assim, foram anos de grande desafio, de pensar em desistir e várias coisas, e sempre vinha na minha mente, você tem que continuar, vai dar certo. E deu, graças a Deus deu. Provavelmente as madrugadas eram bem longas, né? De estudo, será que vai dar certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Como foi, assim? Ô, Carla, eu sempre passei toda a minha vida, até hoje, agindo com estratégia. Por quê? Eu recentemente descobri que eu tenho TDAH. Isso tem uns 4 anos atrás que eu descobri que eu tenho. Sou um TDAH funcional. E aí eu tinha certas dificuldades de aprender, limitações e tudo, mas aí eu sempre buscava trazer estratégias para conseguir dominar o conteúdo das aulas. E eu na faculdade de Direito fiz a mesma coisa. Eu tinha que trabalhar, que eu saí do banco quando eu passei, eu saí do banco e fui trabalhar em uma fábrica de refrigerantes, como tesoureiro, 2004 isso. 6 meses depois que eu estava nessa fábrica, eu passei de vestibular. Passei na FAO, antiga FAO, e no SESMAC, aí escolhi o SESMAC. E eu comecei a traçar estratégias para terminar o curso. Primeiro terminar o curso, a faculdade dela não prepara você para o mundo. Tem até umas histórias bem interessantes, a minha primeira audiência e tudo. Mas, assim, sempre com muita estratégia, sempre pensando uma forma de suprir alguma deficiência da questão de estudo. E assim foi minha carreira até o final do curso. Você se apegou a algo durante a faculdade para não desistir mesmo? Porque fácil não é. Começa aquela fase inicial da faculdade, que é matérias que você olha assim, será que eu quero direito mesmo? Como filosofia, sociologia. E como você se pegou a algo dizendo, não, eu tenho que concluir, eu quero realmente seguir na área. Você disse que era uma vontade desde pequeno, mas teve algo que lhe motivou mais ainda para você seguir? Teve motivações do aspecto positivo e também motivações de aspecto negativo. Eu tive pessoas da família que disseram, você não sabe nem falar, como é que você vai ser advogado? Isso me motivava mais. Até um episódio de um tio meu, que eu trabalhava no banco, e eu, na época, muito moleque, aí o gerente me chamou e falou, aqui é o seu tio, não conhecia e tal. Ele quer fazer eu já sei, ele quer fazer um leasing, que é leasing, em inglês. Aí prontamente o gerente me corrigiu. Aí meu tio olhou para mim e falou, mas tu quer ser advogado, tu não sabe nem ler, ele não sabe nem falar. Meu Deus. Esses foram, assim, tiveram outros episódios referentes a essa questão, mas assim, também teve os pontos positivos, né? Essa vontade desde criança adolescente, né? De ser advogado já me cativava muito. E o fato de eu ter entrado na prefeitura para trabalhar no setor de indústria, comércio e turismo, foi o meu primeiro emprego público. Aí eu comecei a ver diretrizes que eu podia atuar como advogado. Porque, assim, hoje, se você puxar as estatísticas de
depois que o acadêmico de direito se forma, ele vai buscar qual área? Muitos vão para o previdenciário, outros vão para o trabalhista, os penalistas. E eu escolhi direito administrativo, que é uma coisa que as pessoas, meio que na faculdade, vocês que terminaram recentemente, o pessoal meio que não gosta, né? Não enche os olhos, né? Mas, assim, eu acho que é menos de 2% das pessoas que passam na OAB que escolhem atuar em direito administrativo. Direito administrativo, tributário e empresarial. Eu acho que Deus me colocou num caminho que tudo me levou para o direito administrativo. É isso. Deus lhe colocou no caminho e o seu esforço lhe conduziu. Porque ele falou que ele fazia... a família dele era uma família bem-sucedida. Isso. Mas desde novo, Carla, ele já trabalhava. Desde novo, Banco do Brasil, trabalhou na prefeitura. Isso. E hoje se tornou esse advogado renomado, porque é na área dele de direito público. Aquele jovem lá atrás que o tio falou, como é que você quer ser advogado se você nem sabe falar direito? Isso. Né? Muito obrigado por estar aqui compartilhando a sua história com esses OABeiros que pretendem, né, se tornar um advogado futuramente. Muitos fazem a faculdade só para fazer um concurso público, mas eu digo para você, porque eu passei e passo por isso também, a gente passa. Quando ela perguntou o que lhe motivou, aí você falou, teve coisas boas e teve coisas ruins. E eu lhe falo com toda certeza, a coisa ruim motiva mais. Motiva, com certeza. Motiva muito mais. Vamos pular um pouquinho, já a gente começa a falar novamente da faculdade. Vamos pular um pouquinho para quando você começou a trabalhar lá na prefeitura. Você cuidou de um setor bem burocrático, no seu resumo está aqui escrito. Aí você começou a estudar para fazer a prova da OAB. Lá no segundo bloco a gente vai falar também. Certo. Mas eu quero falar com você, Wagner, como foi para você novo, 19 anos. Não foi 19 anos que você cuidou do setor de licitações, foi isso? Como foi para você, 19 anos, Carla? 19 anos. Já cuidando de um setor, um garotão. Ele me faz lembrar uma frase que eu falei recentemente no meu Instagram, que a disciplina irá levar a lugares que somente a motivação jamais conseguiria. E eu vejo muito isso agora, no pouco que eu já conheço a sua história, que você teve muita disciplina. Um jovem de 19 anos poderia estar em show, poderia estar No barzinho. no barzinho, No churrasquinho da esquina da faculdade. mas 19 anos já estava cuidando de um setor público e de grande responsabilidade, licitatório. Então, meu amigo, parabéns. Por Parabéns. favor, nos Obrigado. conta como foi esse seu ingresso no setor e a experiência. Ângelo e Carla, eu iniciei lá na prefeitura e eu comecei pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Eu era assessor técnico dessa secretaria. E lá fazia muitas minutas de decreto, a parte mais de início do direito, né? Mas ali aprendi a mexer planilha de Excel e fui... Só que no início da minha fase como gestor, trabalhando na gestão pública, eu tive, assim, desleixo. No sentido de eu ia trabalhar sem estar arrumado, desorganizado. Mas, assim, nos 2 primeiros anos, foi na Secretaria de... Aliás, no primeiro ano foi na Secretaria de Indústria e Comércio. No ano posterior, eu fui convidado para ir para a CPL de lá da prefeitura, que é a comissão de licitação da prefeitura. E no primeiro momento eu não aceitei. Eu perguntei ao secretário de Finanças, eu disse, o que é que eu vou ganhar? Ele fez, hoje você nem conseguiu ainda apresentar o que você tem, seu potencial, você quer já entrar ganhando? Eu disse, quero não. Aí 2, 3 meses depois, eu vendo, já estudando direito, já na faculdade, eu disse, rapaz, eu vou. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade. E eu dei uma mudada, por quê?
Eu sempre falo para o pessoal do escritório, o pessoal mais novo, que essa turma, ela sempre está trazendo coisas novas para a gente. Isso na gestão pública, nas relações privadas das empresas, inteligência artificial, planilhas e mais planilhas, né? E assim, eu nessa época fui o que os meninos estão sendo hoje para mim no escritório. Antigamente, para você passar um documento para alguém aqui em Maceió, tinha que pegar um carro, vir para cá. É quando eu entrei, eu disse, digitaliza e manda por e-mail. Olha, lá atrás. E pode fazer isso? Pode. Acabei fazendo isso e comecei a modernizar o setor. Com a idade que você falou aí. Eu organizei justamente pela questão da estratégia que eu falei. Por conta do TDAH, que eu não sabia que era TDAH, eu comecei a organizar, determinados processos por cores, caixas, empilhava a caixa de uma cor, empilhava a caixa de outras, botava o nome. Então, assim, eu organizei o setor de uma forma que me credenciou, anos depois, virar procurador de lá, que foi o pós-exame da OAB. Mas como que virou procurador se não sabia nem falar direito? É forte aquele isso, né? tapa na cara sem precisar falar nada, né? Tá vendo, meu amigo? Então, você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Eu sempre digo aqui nos episódios, me desculpa cortar, Não, mas é importante. Sim. É importante. Eu sempre falo aqui, Carla, nos episódios, o sonho é seu. O sonho é só seu. O sonho não é dela, o sonho não é meu, o sonho não é dele, o sonho é seu. Se você não acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar. Porque às vezes a pessoa, ela se frustra. Por quê? Porque ela coloca a expectativa dela em outras pessoas. Ah, mas o meu pai não me ajudou. Tem um colega meu que ele fez os 10 períodos da faculdade de Direito. Até hoje não finalizou, ficou preso no TCC. E o que ele mais reclamava é: o meu pai não me ajudava, a minha mãe não me ajudava e fulano não me ajudava. Então, esqueça. O sonho é seu, a luta é sua e prossiga. Temos aqui um grande exemplo disso. 19 anos cuidando de um setor na prefeitura, setor importantíssimo. Começou a trabalhar desde cedo. A família bem-sucedida poderia fazer o quê? Oxe, eu vou querer saber de trabalhar nada, pelo amor de Deus. Eu sou herdeiro, vou malhar, garotão, vou pro bar. Aqui é ou não é o pensamento da atualidade? É. Só que se você tivesse feito isso lá atrás, eu tenho a certeza que hoje você não estaria aqui no OABeiros-Cast contando sua história. Ô, Ângelo, isso que você falou aí, para mim, foi o principal norte da minha vida durante esse período aí. Por quê? Como você falou, eu tinha vindo de uma família que tinha uma condição financeira boa. Depois que a minha mãe morreu, ela teve leucemia, 48 anos ela faleceu. Eu meio que assumi as funções que era da minha mãe. Porque meu pai era um negociador de comércio de carne, e minha mãe era organizadora financeira, que fazia as coisas bancárias. E chegou um momento que meu pai perdeu tudo, vendeu tudo, e assim, era um homem que não tinha estudo, mas me ensinou muita coisa que nenhuma faculdade poderia me ensinar. Ele vendeu tudo para pagar as pessoas que ele devia. A gente só ficou com uma casa. Então, eu precisava dar essa resposta. Pena que eu me formei, virei procurador, e quando isso aconteceu, meu pai tinha tido uma isquemia e ele meio que esquecia das coisas. Mas ele chegou a me ver, participou da cerimônia de formação, mas sempre focado nessa coisa da superação, de pegar aquela parte que é ruim. Eu costumo dizer ao pessoal que eu já comandei equipes de 150 pessoas, 40, recentemente 15 pessoas. Eu sempre digo uma frase que é assim: antes de melhorar, sempre vai piorar. E você tem que ter muita clareza
tem que ter muita clareza que você vai passar por esse processo de piora. Se você tiver clareza, você consegue passar e você consegue atingir o seu objetivo. Eu falava muito isso para o pessoal que era estagiários, que entravam no órgão que eu ocupei anos depois, da prefeitura. Eu falava muito isso, eu dizia, ó, vocês estão chegando aqui, muitos de vocês, eu acho que nem estagiário ainda, estão começando a vida de estágio, de primeiro emprego, de trabalhar, mas vocês precisam entender que antes de melhorar a vida de vocês, vai ter uma piora gigantesca. Por quê? Para você chegar no ponto que você quer chegar, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Abrir mão de festas, abrir mão de bebedeira, às vezes até de namorar. De prazeres momentâneos. Isso. Exatamente. E eu falava isso e, assim, graças a Deus, encontro muitos deles em shoppings, em alguns lugares, e o pessoal tá bem, tá evoluindo aí, tá tocando a vida. Porque eu acho que é um conselho que eu queria que alguém me falasse. Eu absorvi por questões, não sei quais, mas eu absorvi. Tem outra fase muito que eu falo com as pessoas que eu trabalho, que o primeiro degrau para você prosperar, prosperidade não financeira, claro, financeira também, mas as outras, é você ter o acesso. Acesso você compra, Deus lhe dá, ou você conquista. Tipo, hoje eu estou aqui graças ao acesso que vocês me deram. Vocês são as autoridades credenciadas dentro do projeto Abeiros Cast. Então, assim, são princípios que me guiaram sempre na minha vida pessoal e na minha vida como profissional. Esses princípios que são essenciais: respeitar a autoridade, honrar os pais e outros princípios que existem aí. Na Bíblia tem vários. É isso. A história dele mostra muito que, quando ele fala sobre princípios, que ele é um homem de palavra. E acredito que é isso que fez você chegar até aqui. Você sempre honrou muito a sua palavra, honrou muito os princípios que foram passados para você. E não tem como dar errado. Não, quando você faz por onde, não tem. Quando você planta uma boa plantação, não tem como a colheita ser ruim. O Tiago Brunet, acho que é Princípios Milenares, o nome do livro. Ele diz assim, que cada princípio milenar que você segue lhe leva a um destino. Se você honra pai e mãe, você vai ter vida prolongada. Isso é o que está lá na Bíblia. Está na Bíblia. É um mandamento. É um mandamento. Fora os outros princípios, que é o princípio do amor, do respeito, e vários outros, do entendimento. Aí eu sempre falo para a equipe o seguinte, do escritório: você consegue o acesso e muita gente não aproveita o acesso. Tipo, você consegue uma reunião com pessoas que são importantes, que vão alavancar sua carreira, mas você, literalmente, você faz uma cagada. Você não consegue aproveitar o momento. Isso é coisa que a gente consegue com sabedoria, com entendimento das coisas. Com esforço. Com esforço. Que você foi esforçado. Ouvindo mais do que falando. Exato. Ele teve a quem puxar, né? O pai dele vendeu tudo para pagar as pessoas. Isso. Tem gente que tem tudo e não paga ninguém. Não paga ninguém. Então, assim, herdou do pai. O honrar, meu pai falava para mim isso também, meu filho. A única coisa que você tem de valor é a palavra e a honra. Exato. Tudo você pode conquistar novamente. Verdade. Então, isso é de fato o mais essencial na vida de uma pessoa. Falou isso também. Perca tudo, mas não perca a sua palavra. Seja sempre uma mulher de palavra. Isso guia todo mundo, né? Exatamente. Quantos minutos, Flávio? 17. 25? Vamos chamar intervalo? Vamos chamar intervalo. Bloco, porque eu estou curiosa para essa preparação do exame. Então, vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos para saber do Dr. Wagner como foi a preparação dele para o exame de ordem.
Voltamos, OABeiros. E agora iremos contar a história do Dr. Wagner, como foi a preparação para o exame de ordem. Então, doutor, fala pra gente, como foi a sua preparação? Carla, como eu falei anteriormente, eu sempre busquei estratégias para facilitar a minha vida de estudo e de trabalho também. Lá em meados de 2009, que eu estava finalizando a faculdade e ia fazer a OAB, eu comecei a trabalhar na minha cabeça que eu precisava fazer X números de questões para ter uma probabilidade de quanto eu estava errando e fiz uma preparação, tipo, são 10 questões de ética. Acho que hoje são 8, né? Uhum. Eram 10 questões de ética, administrativa já estava com a carga do trabalho que me dava um suporte bom, constitucional eu estudei e fiz ali uma preparação para ter os 50 pontos na época. Estudava à noite, saía do trabalho da prefeitura e estudava à noite, aqui em Maceió, no curso preparatório LFG, que eu acho que nem existe mais. Acabou. Era lá no Farol, na região do Pinheiro. E quando voltava, chegava em Murici, acho que 11 horas da noite, comia alguma coisa e estudava ainda mais 1h30, fazendo questões. Eu acredito que eu cheguei perto de umas 7.000 questões. Caraca. Eu fazia e o que errava eu ia ver onde é que eu estava errado. Porque isso ensina também o erro. Com certeza. E assim, eu tinha um motivador. Uma motivação para estudar para a OAB. Por quê? Eu tinha entrado na prefeitura como assessor técnico, tinha assumido um setor. Esse setor ele foi estruturado, reorganizado e virou referência. Até outras prefeituras queriam que eu fosse trabalhar, mas eu precisava de mais. Eu precisava ter um salário melhor, precisava ter um cargo melhor na prefeitura. Então, o prefeito não falava, mas os corredores já diziam, se ele passar na OAB, ele vai ser procurador daqui, porque ele já tem toda a experiência. Eu não cheguei por cima da pirâmide, eu fui por dentro, começando da base e subindo. E eu tinha isso na minha cabeça, eu tenho que passar, estudar muito, passar porque vai ser um tiro só. Vou abrir mão dos prazeres momentâneos e estudar para passar. E assim foi feito. Eu fiz 57 pontos na primeira fase. E após esse resultado, eu procurei o prefeito. Disse, prefeito, passei na primeira fase. Aí ele, até lembro como hoje, que é o jeito de incentivar. O jeito dele é de empurra, vai. Ele olhou para mim e fez, passar na primeira fase é tranquilo. Quero ver passar na segunda. Bem tranquilo, 10 mil Bem pessoas, tranquilo. mais de 10 mil ficam, reprovam. E lembrando que o exame que eu fiz na época, ele foi o que, até 2009, foi o que mais reprovou na história. Foi mais de 80% de reprovação. Acredito que em 2014 teve um outro exame que foi pior. Eu escolhi Direito de Trabalho, segunda fase. Aí eu também. E para mim, era uma coisa que eu não gostava de estudar. Mas eu visualizava que ali era o melhor para que eu conseguisse estrategicamente passar. Você só tinha CLT e alguns tipos de peças que eram peças que se correlacionavam. Você tem a reclamação trabalhista e a contestação. As outras que vêm, elas são muito parecidas. Exato. E foi por isso que eu passei. Não estudando tanto direito do trabalho, mas eu passei por essa situação. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei o prefeito e disse, prefeito, eu não posso estudar à noite porque esse cursinho só tem à tarde. Eu joguei uma verde e um blazinho, porque eu queria fazer o quê? Estudar à tarde e à noite fazer mais peças, estudar mais, porque eu sabia que eu tinha um tiro curto, era 30 dias. Aí eu disse, prefeito,
você pode me liberar à tarde? Ele fez, contanto que você dê conta do seu setor, por mim, tudo bem. E assim foi feito. Ele me liberou, jogou essa piadinha de todo mundo passa, quero ver passar na segunda fase. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a estudar, à tarde chegava em casa, eu acho que umas 6 da noite. Tinha um colega que passou na primeira fase comigo, ele fez 68 pontos. Cara, genial. Mas ele não queria estudar segunda fase em cursinho, queria estudar em casa. Então eu ainda chamava ele, passava ali, eu acho que uns 40 minutos dizendo, eu tive aula disso, tem que fazer assim, 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 para tentar ajudá-lo. E isso eu acho que também me ajudou bastante, porque além de estudar no cursinho e além de estudar em casa à noite, até a madrugada, eu ainda tentava passar para outra pessoa. E isso fazia você memorizar, Sim, no caso. Sim. E, assim, um episódio que eu contei até recentemente para a equipe lá do escritório, que quando eu fiz a prova, a peça era uma ação de consignação em pagamento. Uma das pioneiras, né? Foi a primeira da história da ordem, essa... Imagino, porque eu lembro que demorou a sair uma ação dessa em direito de trabalho. Foi. E assim, sempre era contestação, reclamação, embargos. E eu estava esperando uma contestação. Quando caiu, eu disse, cara, isso é uma consignação em pagamento. Só que no dia da aula de consignação em pagamento e das peças que não cairiam, eu disse, eu vou para casa. Eita. Mas aí eu lembrei que o esqueleto da petição, da reclamação trabalhista, ele é igual para tudo. Endereçamento, todos os passos. Aí sai lá, das 5 questões eu acertei as 5. Eu precisava tirar 2, né? Um na peça para poder passar. E os pontos que eu fiz, dava para ter tirado 8,5, porque eles cortaram as coisas que estavam certas, a fundamentação. Eu disse, eu não vou nem recorrer. Eu passei com nota 7. Não vou nem recorrer. E assim, sempre querendo algo mais, querendo... Não deu tempo nem de comemorar. Tipo, hoje todo mundo passa na OAB e faz questão de ir para aquela cerimônia. Uhum. Eu, depois de outro dia que eu soube que eu tinha passado, já fui lá na OAB e disse, como é que eu faço para adiantar? Porque eu já sabia que eu ia saltar, tipo, 10 vezes mais o meu salário. Então, isso ia mudar a minha vida. Então, isso era um motivador, porque quando você vai fazer a OAB, você tem que botar na sua cabeça que você precisa ter noção para onde você quer ir, para onde você quer chegar, aonde você quer chegar. E repetindo, antes de você chegar lá, você vai passar por um momento de turbulência que você precisa ter clareza para você chegar ao seu objetivo. Você falou que na hora da prova foi uma ação que você pulou a aula. Como foi lidar com o emocional ali naquele momento de tipo, eu não estava na aula nesse momento, mas eu sei que é dessa forma, porque eu acho que o emocional é o que mais atrapalha no exame de ordem. Carla, isso foi bem difícil, viu? Muito difícil. Ali se controlar, sabe? Eu vendo a ação, eu dizia, eu acredito que é uma ação de consignação em pagamento. Alguns colegas, a maioria colocou ação monitória. Eu disse, eu vou focar nas questões, senão vou perder o time. Foquei nas questões, fiz as questões, eu disse, agora eu vou para a peça. E foi bem difícil. Porque Imagino. A luta, né, mental. Porque você... Totalmente. Eu disse, meu Deus, todo mundo estava achando que ia contestação. Aí chega uma ação de consignação em pagamento, você nem estava na aula. O emocional ali já era. Tinha um pouquinho de noção por conta da faculdade que tinha estudado. Aí resolvi botar a ação de consignação em pagamento. Eu lembro que
Ao sair, a prova era no SESMAC, ao sair eu comecei a encontrar várias pessoas que estudavam comigo, inclusive pessoas que tinham um desempenho muito elevado na faculdade. Dizia, fulano aí colocou o quê? Ação monitora. Eu, eita. Reprovei. Reprovei. Certeza. Aí perguntei esse amigo, ele fez, eu coloquei, acho que ele falou que tinha colocado uma contestação. Aceita, meu Deus. E A agora? contestação tava bem longe mesmo. Tava bem longe. De uma ação, consignação, pagamento para uma contestação. Aí eu lembro muito disso que eu encontrei um dos caras que era um dos caras mais relaxados da turma. Eu disse, tu colocou o quê? Ele fez ação de consignação e pagamento. Eu disse, pronto. Perdi. Perdi. Aí eu lembro, cara, que na época a rede social que tinha era o Orkut. E tinha um professor do Damásio que nos ensinava à distância, né? Por via aula gravada. Eu perguntei ele no dia, coloquei essa ação e respondi as questões assim. Ele fez, pode botar a grade de cerveja para gelar, você passou. Aí eu comecei A ficar tranquilo. a me tranquilizar e fiquei só na expectativa de saber a nota, qual nota eu tinha alcançado. Entendi. Vamos voltar um pouquinho, porque eu gosto de explicar para esse OABeiro, deixar bem mastigadozinho, tá? Na sua primeira fase foram questões. Sim. Você respondeu quase 8.000 questões. Exato. Trabalhava na prefeitura e estudava à noite. Isso, final de semana, hein? E aos finais de semana. Exato. Na segunda fase, quando você passou na segunda fase, você chegou com o prefeito, falou, prefeito, me libera à tarde aí para estudar e fazer o cursinho. Aí você vinha de Murici para Maceió e estudar. Quanto tempo é de Murici para Maceió? Mais ou menos 1 hora. 1 hora. Aí você vinha de tarde para cá? Para Maceió? Sim, sim. À tarde, fazia o cursinho à tarde, voltava para casa, Murici. Isso. Lá voltava a estudar, estudava até que horas mais ou menos? 2 da manhã. 2 da manhã. E trabalhava às 8. E trabalhava às 8. Então, Então, um tiro só. um tiro só. Às vezes a pessoa tem tempo de estudar e não estuda. Então, por isso que a gente faz questão de mostrar a rotina da pessoa para ver. Ângelo e Carla, vocês já ouviram falar? Tem uma técnica chamada Ponte ao Futuro. Inclusive, eu vou trabalhar ali na Letícia que vai fazer o exame. Que você faz um procedimento de intervenção na pessoa. Isso é questão de RH, de outras áreas não jurídicas. Você faz com que a pessoa imagine estando lá fazendo a prova, passando e sentindo as sensações que isso proporciona. Eu sempre fiz isso. Parar, Legal. meditar, Como é o nome? ponte ao futuro. Ponte Ao ao futuro. futuro. Você podia praticar, viu, Ângelo? Interessante. É Você faz uma indução sua de meditação e você se imagina. Eu falava muito isso para algumas pessoas que eu fiz. Fecha os olhos, aí começava. Você vai fazer o exame. Qual a roupa que você tá? Coloque a sua melhor roupa. Aí a pessoa começava. Isso é técnica. Muito top. É. Não fiz não isso, mas gostei. Eu fazer em casa. Aí eu me preparei. Você se preparou. Você está confiante? Eu falava isso para mim mesmo e fiz com muitas pessoas isso. E chegou o dia da prova. Você fez a prova. Aí chegou o dia do resultado. Você está confiante que passou? Você passou. Meio que você trabalha o seu cérebro para você chegar lá. Porque se você sonha, você chega lá antes de quem é realista. O realista, ele fica ali, vai ser difícil, vai ser complicado. Caraca, gostei. É verdade. É aquela história, né? A fé ela é a certeza de coisas que se esperam, mas nem sempre a gente enxerga, né? E tem um ditado aí, uma frase muito popular nas redes sociais, muito usada. Coloca o pé, que Deus ele coloca o chão. Então, essa é a nossa realidade, né? A realidade de quem acredita,
a que você acreditou, você não se deixou abater, né, com as vozes, né, que falaram para ele lá atrás que ele não iria ser um advogado. Hoje é um advogado. Agora, olhando, fazem quanto tempo? 2009, 11, 16 anos. Isso, fim de conta, viu? 16 anos. Todo 16 mundo anos. tem direito, 16 anos, olhando lá atrás, 16 anos atrás, o que você falaria para o jovem sonhador Wagner, que perdeu a mãe, mas ficou ali no lugar da mãe, ajudando o pai? Foi bonita. inspiração História bonita. para os irmãos, porque eu fui também inspiração para os meus irmãos. Eu sou o mais novo da família e eu fiz faculdade, inspirei o meu irmão do meio, meu irmão mais velho. Você foi inspiração para os seus irmãos, para fazerem faculdade. O que o Wagner de hoje, olhando lá para trás, falaria para o jovem Wagner sonhador de 19 anos atrás? Eu falaria o que eu falei para mim lá no início da minha vida, né? Profissional e de graduação. Tinha uma frase que eu falava muito para o meu primo e meu primo falava muito para mim. Que ele dizia assim: a melhor preparação para o amanhã é o uso correto do hoje. Nossa. Essa frase, ela me motivou muito por muito tempo. Eu precisava usar o dia de hoje de uma forma produtiva, de uma forma que me desse condições de, no amanhã, eu estar melhor. Isso até hoje eu tenho como lema. E a outra, eu escutava muito da minha avó, e depois eu vi isso em pregações, que diz assim: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Para mim, essa frase é uma... Caraca. Essa frase É a mais forte. É a mais forte. Oh, não chega. A mais forte. Para você que vai fazer o exame da OAB, está se preparando, está em busca desse sonho, busquem uma motivação para o futuro, algo que te motive a você chegar e passar na OAB. Trabalhe e estude com estratégia, e sempre acredite em Deus. Porque, como eu falei aqui, acesso e passar na OAB é um acesso. Acesso a gente conquista, ou Deus nos dá, ou a gente compra. E a OAB não tem como comprar. Você tem que passar pelos seus esforços e pela vontade de Deus, para te colocar ali no primeiro degrau, para você subir os degrauzinhos da prosperidade, seja pessoal, financeiro, por aí vai. Doutor Wagner, eu lembrei de uma música com a sua história, que é aquela Mais Uma Vez, de Renato Russo, que fala que quem acredita sempre alcança. E tem uma parte que ele fala na música que, se você quiser quem confiar, confia em si mesmo. E eu acredito que a sua história fala muito isso. Você confiou no seu potencial e foi até o fim e agarrou as oportunidades. E acreditou, que é o principal. E eu acredito que o que falta em muitos OABeiros é desacreditar de si. É não confiar no seu potencial. Exato. E quando, na verdade, se você não confiar em você mesmo, você não vai alcançar. Acredito que vai trazer um pouco da sua história, que você fala sobre acreditar no potencial. E essa música veio muito nítida na minha cabeça, e eu quero que você coloque, meu amigo, nas edições. Com certeza. E aproveitando aqui a deixa que você falou de Deus, né, em todos os episódios nós falamos aqui da fé, de Deus. Eu acredito que tem que ser um equilíbrio. Equilíbrio, é verdade. Do conhecimento e da mentalidade ligada a Deus, né? Eu lembrei agora da história de Daniel. Daniel, ele estava ao lado do rei. E alguns, né, por inveja dele estar ao lado do rei, criaram uma lei para jogar Daniel na cova dos leões. E o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi jogado. Só que Deus, ele livrou
Daniel da Cova dos Leões. Então, meu amigo, quando você tem vida com Deus, se você tem vida com Deus, não se preocupe. O tio dele falou que ele não sabia falar. Isso foi o que ele lembrou agora. Sim. Mas só ele sabe o que ele passou, estudando de madrugada, as palavras que ele escutava. Passar na primeira fase é fácil. Passar na primeira fase é fácil. Quantas pessoas desejaram mal? Quantas pessoas? Foi a cova de leões dele. Eu amei. E eu queria, doutor Wagner, que você passasse uma mensagem para as pessoas que vão tentar o exame de ordem, para aqueles que desistiram. Qual mensagem você passaria para os estudantes hoje? Vocês já ouviram falar em desistíveis? Não. É normal que todos nós, seres humanos, a gente tome um rumo na nossa vida que às vezes é um rumo errado, é uma estratégia errada, é um caminho errado. E não é vergonhoso voltar atrás, rever os passos e seguir. Mas tem uma coisa que todo mundo precisa, é não desistir. E se tiver vontade de desistir, desiste de desistir. Essas pessoas são classificadas como as indesistíveis. E a base disso é exatamente a espiritualidade. Deus, Jesus, deixe que Jesus passe por você. Porque quando Jesus passa, não é mais natural. Não é mais normal. Não é mais normal. Você passa a ser especial. Então tá aí. Esse episódio foi maravilhoso, como todos os episódios. Doutora Carla, você está com fome? Então, eu soube que temos parceiros novos. Parceiros, você está com fome? Eu tô. Tá? Recebemos aqui da Loucos por Coxinha, umas coxinhas maravilhosas. E aqui a prova é na hora. Por favor, doutora Carla, por favor. Sim. Por favor, doutor Wagner, por favor, prove aí, por favor. Prove aí pra gente fazer a prova dos 9 aqui. Quero agradecer. Loucos por Coxinha. Então, se você vai fazer aquele evento, aquela festa do seu filho, é bom? Então, tá aprovado. Já chega aí, tá? Já chega aí. Então, se você vai fazer aquela festa, aquele evento, ó, Loucos por Coxinha. É gostoso? É gostoso. Eu vou me deliciar já, porque eu estou falando. É bom? Uhum. Então, tá aí. É bom. Falar, tá bom. Está aprovado Loucos por Coxinha. Estamos finalizando mais um episódio. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço. Foi imensamente feliz, alegre, contagiante, todos os adjetivos aí que eu posso colocar. Inspirador. Doutor Wagner, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, sua disponibilidade. E eu tenho certeza que vocês irão se inspirar com a história do Dr. Wagner. E até o próximo episódio.